Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso clássico Café das Sabidonas, toda segunda-feira às 7h30. Se você já perdeu algum episódio do nosso café, você consegue escutar pelo Spotify e também consegue assistir pelo YouTube. Basta digitar lá Café das Sabidonas para você assistir aos episódios. Nós já estamos aí com mais de 40 episódios. Incrível toda essa nossa jornada. Hoje nós trazemos uma convidada muito especial. Tô louca para apresentar ela aí para vocês. Eu tenho certeza que vai agregar muito, uma história muito inspiradora de uma profissional a qual eu tenho o maior carinho aí de acompanhar há algum tempo. Deixa eu só ver se a Fran já está por aqui. Vamos dar um minutinho para ela entrar aqui conosco. Estava aqui, inclusive, lendo esse mini currículo, que de mini não tem nada aqui, tá bom? De mini não tem nada aqui, gente. Um baita currículo, uma baita profissional, uma baita mulher, um mulherão. Tenho certeza que vocês vão amar muito conhecer um pouquinho mais da dona Francilara aí com vocês. Para falarmos sobre negócios, né? Normalmente a gente traz assuntos aqui os quais tenham a ver com o nosso dia a dia, que possam agregar aí tanto o nosso negócio quanto a nossa prática clínica, e nada melhor do que trazer a Fran aí para conversar um pouquinho conosco sobre esses desafios do empreender, né? Então daqui a pouquinho estaremos com ela aqui. Deixa eu ver se ela já não está por aqui para eu mandar aceitar o convite, né? Que às vezes entra muitas pessoas juntas aqui, eu não consigo achar a minha convidada, gente. Hoje à noite também temos masterclass com as alunas. Aqui. Muitas informações nessa segunda hoje. Fran, maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao nosso Café das Sabidonas. É um prazer enorme te receber aqui. Com muito carinho mesmo esse convite. Tenho certeza que tu tem muito para agregar aí com as nossas colegas, né? E com as nossas convidadas aí do Café das Sabidonas também. Eu vou te apresentar, né? Hoje, antes eu falava para o convidado, não, se apresenta e tal, mas eu fiquei pensando, falei assim, gente, nada mais grandioso que a gente apresentar o convidado, entendeu? Então eu vou te apresentar, depois eu te passo a palavra. A Fran é administradora aqui, formada pela USP, né? A Fran, ela trabalha desde os 11 anos, começou a vender cosméticos ainda no colégio, já era uma mini empreendedora aí. Com experiência em grandes bancos internacionais e liderança de equipes e startups, migrou para a área da beleza após atuar com vendas diretas de maquiagem e se especializar em estética e aromaterapia. Como esteticista, conquistou mais de 90% de retenção de clientes, mantendo algumas há mais de 15 anos. É aqui que a gente passa assim, meu Deus, o que faz, né? Um reflexo do seu olhar cuidadoso para a experiência e fidelização. Já montou e estruturou clínicas de estética do zero, ajudando a otimizar processos, encantar clientes e aumentar faturamentos. Na consultoria, seu foco vai além de gestão, ela ajuda profissionais da estética a se posicionarem no mercado de forma autêntica e sustentável, equilibrando o crescimento financeiro com bem-estar pessoal. Seu método é personalizado, sem fórmulas prontas, voltado para transformar a profissional e o seu negócio em referência no setor. Aqui matou tudo, né? Seja bem-vinda. Te passo a palavra, Fran. Obrigada, Grazi. Ai, gurias, é um prazer enorme estar aqui. É uma grande honra. Eu conheci Dona Grazi há 6 anos, vai fazer, né? Foi em 2019, no primeiro curso que ela deu, junto com o financeiro. Foi um curso presencial, né? E foi pré-pandemia, então eles não saíram aí como vendedores de curso, né? Eles vieram da experiência real, são pessoas reais, né? E que eu amo acompanhar. E essa trend do você primeiro começa, depois você melhora, eu acompanhei tudo da Grazi, né? Desde o início. Ela sempre foi uma grande inspiração. Inclusive, a minha forma de trabalho sem fórmulas prontas vem dessa grande mentora, que eu tive a sabedoria de ir atrás ainda no primeiro ano de faculdade, né? Então, assim, eu sou muito grata
pela tua mentoria, né, tua parceria, assim, né, Grazi? Para mim é uma honra enorme estar aqui. E Ai, eu amo muito, e pior que faz muitos anos, né, Fran? Faz muitos anos, e o que eu gosto muito é de acompanhar toda a trajetória da pessoa, assim, sabe? Porque a nossa carreira, ela é marcada, e eu sempre falo isso, né? Ela é marcada por altos e baixos, por ciclos. Uma hora a gente está no pé da montanha, outra hora nós estamos escalando a montanha, e outra hora nós estamos no topo da montanha, e em seguida nós já estamos descendo a montanha, e assim por diante. exato. E eu pude acompanhar toda essa tua transformação, essa transição de carreira também. Eu queria que tu comentasse com as colegas essa transição, porque muitas vezes a gente fica preso, às vezes, numa coisa, não, eu vou, vai dar. Só que às vezes Deus está te mostrando, olha para o lado. É isso, mas olha um pouquinho para o lado para ver o que está acontecendo. Então, eu queria também que tu trouxesse um pouco dessa visão aí para as meninas sobre esse transitar, né? Então, eu até ia falar sobre a questão até da apresentação, né? Soa muito bonito quando a gente resume, né? E quando a gente olha para trás com um olhar de misericórdia, eu diria, e de muita empatia em relação ao eu do passado. Porque muitas vezes a gente vê nossos bastidores todos os dias. A gente sabe como que a gente levantou naquele dia que não foi muito legal, às vezes aquela entrega que você estava de TPM e que você falou algo errado e você fica às vezes remoendo essas pequenas falhas, entre aspas, né? Que na verdade é a vida acontecendo. A gente vai sempre no nosso melhor, né? O ser humano não é assim. E quando a gente para olhar assim para nossa história, não, peraí, mas o que que eu conquistei? E aí você percebe que na verdade existe toda uma trajetória de muitas conquistas, né? Eu venho de uma cidade de 4 mil habitantes. Eu moro em São Paulo há 14 anos. Eu vim para cá com 17. Só isso já diz muito sobre mim, né? Que é uma pessoa que tem muita coragem, né? De ir atrás do que se propõe a fazer, né? Mas eu também tive um momento de bastante sombra na minha vida, que foi inclusive numa época que você me encontrou, né? Em que eu estava ainda no meu máximo potencial, eu estava, né, num relacionamento muito complicado, enfim, coisas acontecem, né? E dentro até dessas minhas transições, né? Agora na estética eu fiz mais uma transição, mas eu larguei o mercado financeiro, que é proposta de valor muito alta financeiramente, né, para a pessoa que trilha esse caminho. E eu tinha, assim, uma proposta de ser analista nesse banco que eu trabalhava e tudo mais. E eu larguei porque isso não colava com o meu propósito. Eu já queria, pensava que eu formaria família algum dia. E eu já via que aquele tipo de rotina não ia me deixar feliz. Porque eu não ia ser a mãe que o meu merecia. Eu queria acompanhá-lo, né, e tudo mais. E eu já vi que aquilo não ia ser possível no mercado financeiro, né? Para quem não conhece, é uma profissão que você trabalha facilmente mais do que 12 horas por dia, né? E mesmo que seja dentro de um banco, você tá com, na época era BlackBerry, né? Com o celular né, na mão. Então eu vejo, até a gente vai falar sobre isso dentro dos 3 erros, que às vezes falta nós olharmos com verdade que a gente quer e para que realmente é. Porque você olhar o objetivo final não sei, como a Grazi, por exemplo, né? É muito bonito, porque a gente está olhando a construção. A gente não sabe todo o preço que a Grazi paga, nem o que ela pagou, e de onde ela partiu, e qual era o contexto de vida da Grazi, né? Porque em muitos momentos, às vezes, a gente tem mais rede de apoio, às vezes a gente não tem, né? Uhum. Vi em alguns momentos, e isso foi decisivo também para minha transição, agora, mais para consultoria estratégica, eu me vi em alguns momentos vivendo a vida que eu queria. Então, eu falava assim, gente, mas eu sou mãe solo, né? Para quem não conhece tão bem a minha história, eu sou mãe solo de um lindo menino de 5 anos, em São Paulo, né? E a minha família mora no interior ainda, a minha família é próxima, a minha rede de apoio é bastante limitada. E eu me vi assim, nessa situação em que eu estava correndo na roda do hamster, Uhum. mais uma vez, Uhum. flertando com um segundo burnout, né? Eu tive um burnout empreendendo e tive que parar. Eu falo que essa época eu me desconstruí, me rasguei, inclusive até comentando com a própria Grazi, né? Falei para ela dessa minha história, do que estava se passando. Ela foi um ponto de apoio maravilhoso
momento. E voltei para casa dos meus pais, né? E eu não decidi naquele momento assim, tudo bem, eu vou passar por essa fase, eu vou me aterrar, fui para Deus e tudo mais, mas eu não vou deixar isso acontecer de novo. Então, no ano passado, eu me vi de novo nessa rotina maluca, e, meu Deus, eu chegava em casa e eu não tinha paciência mais para lidar com meu filho. Opa, algo tá errado. Uhum. Por mais que a gente tenha um negócio, a gente quer viajar, né? A gente quer roupas bonitas, uma casa maravilhosa. Por que que eu quero morar numa casa melhor? Para eu ter conforto, para dar qualidade pro filho, né? Uhum. Por que hoje eu não tô dando qualidade de vida pro meu filho, eu tô chegando em casa estressada? Uhum. Então, esse tipo de pergunta a gente precisa se fazer. E são perguntas duras, quando a gente olha assim pro espelho e fala, eu? É isso que eu quero, eu vou bancar essa decisão, porque aí todos os dias essa decisão é cobrada de ti. Mas, ó, você não falou que você tinha aqui, ó, se comprometido com a sua saúde mental? Sua saúde mental também passa por você fazer teu exercício físico. Então, você vai negar esse atendimento para você poder ir para academia. E Uhum. dói no começo, Dói, porque dói. a gente cresce, né, Grazi, com aquela imagem dos nossos pais de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Por que que eu comecei a trabalhar com 10 anos? Gente, eu fazia sacolinha de como é que fala? De shopping, sabe? Quando você vai na Contém um Grama, tem aquela sacolinha estruturada, tem pessoas que fazem. Eu recebia centavos por sacola. Centavo. E aí, eu fazia porque, né, precisava, queria o dinheiro, né? Sempre, ascendente Capricórnio, né? Quero dinheiro. E aí, eu fazia aquela sacolinha. Eu lembro que quando eu fiz a conta, que eu tinha feito acho que mais de 1.000 sacolinhas, eu ia ganhar assim R$ 20. Eu tinha demorado mais de uma semana. Eu falei, Socorro! não, gente, trabalho não tem que ser penitência. Isso, Uhum. né? E naquele momento eu tomei a decisão de que, nossa, eu vou olhar mais para os meus estudos, né? Virei uma grande CDF, uma grande nerd. E é uma postura que eu trago comigo, e quando eu percebo, até é interessante isso para vocês anotarem. Eu acho que é um conhecimento de vida que vocês não vão achar muito por aí. Quando eu percebo que eu saio muito do que é a minha essência, que é, por exemplo, estudar bastante, tem algo errado. Geralmente eu estou tomando decisões que não estão permitindo que a minha rotina me traga esse momento introspectivo, né? Então eu olho muito assim, mas quem eu sou em essência? E é difícil da gente chegar nesse ponto, né? A gente precisa se abrir bastante, procurar pessoas que são verdadeiras, né? E Uhum. com a Grazi há tanto tempo, porque eu vejo muita verdade na Grazi. E eu sempre vi, desde 2019, né? Então, a gente tem que olhar para essas pessoas. É um caminhar, né, Grazi? Muita coisa. É um caminhar. Sabe o que eu ia te perguntar, Fran? Eu não gosto muito de entrar nesse detalhe da idade, porque às vezes a gente fica meio assim, né? Mas com quantos anos tu teve o teu primeiro burnout? Quantos anos tu tinha? E quantos anos tinha o teu babies? Olha, agora deixa eu fazer a continha. Eu tô com agora, e o meu burnout foi em 2022, 2023, né? Então, eu tinha 28 anos, mais ou menos, né? E o meu menino, ele tava com 2 para 3 anos. Nossa, mulher do céu, que loucura! E E você. eu acredito que quando a gente. Um dos pontos, a gente sempre conversou muito, né, Fran? Tu falou ali que eu te dei um apoio e tal, mas em vários momentos da nossa carreira, os mais turbulentos, né? Os mais turbulentos que nós já passamos na internet, tu esteve lá como um dos nossos maiores pontos de apoio. Talvez tu nem saiba o quanto aquilo significou pra gente na época. E essa transição toda que a gente passa durante a nossa carreira, muitas vezes as pessoas que estão do outro lado, elas não fazem ideia. Porque em muitos momentos que nós nos ajudamos, se tu não tivesse, né, junto, a gente não imaginaria o que a outra pessoa está passando. E eu acompanhei esse teu florescer, esse teu transcender muito pelo teu externo. E eu não sei se isso eu acredito que tenha total correlação, né? Quando a gente muda o nosso nosso externo, automaticamente ele muda completamente. Se a gente pegar a Fran de 5 anos atrás, né, é uma Fran
completamente diferente. Hoje, assim, a gente vê nitidamente ao que tu veio, ao que tu é capaz. Sabe aquela coisa de tu só olhar e a pessoa diz assim, nossa, essa aqui, vamos pra cima. Eu queria que tu comentasse um pouco disso, né? Porque hoje nós sim estamos na era de muita informação. Uhum. A gente se cobra muito, principalmente como no lugar de mulheres, né? Mulher sendo mãe, mulher sendo esposa, mulher tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta de tudo, um excesso de informação, um excesso de culpa, um excesso de um zilhão de coisas. Fugindo um pouquinho só aqui do nosso roteirinho, mas só para tu trazer isso, porque eu acho que é muito importante tu compartilhar um pouquinho dessa experiência, né? De como que foi identificar, primeiro de tudo, que tu estavas com isso e depois sair disso, sabe? Tá. Grazi, assim, até para já colocar uma das bandeiras que eu trago na minha consultoria, né? Porque eu vivi isso. O negócio, o empreendedorismo feminino, ele tem que passar pela vida da mulher. Ele tem que servir, digamos assim, a vida da mulher. Então, de uma certa forma, o nosso negócio ele vai ser sempre um reflexo de quem a gente é. O ideal é isso, porque é difícil, é bastante porrada, né? São dias e dias. Tem dias que tu acorda com um feedback maravilhoso e daí já tá aquele dia, nossa, parece que vai ser tudo incrível. E a gente mantra, a gente fala, não, mas a gente quer crescer espiritualmente, não é? Então vem um desafio pra gente poder lidar. Então, assim, se não for algo que tu realmente viva aquilo, então que eu ensino para as minhas clientes, eu faço na minha, né? Com o meu negócio de beleza. Então, até falo, eu brinco com elas, eu falo, gente, a minha vitrine sou eu, eu não posto antes e depois. É a minha pele. Mas é verdade, né? Então, eu vivi isso. E com a consultoria, mais ainda, porque eu trago a minha história de uma forma verdadeira. Eu consigo mostrar, inclusive, por exemplo, nossa, eu já tive esses momentos em que eu estava no fundo do fundo, cavando um pouquinho mais, não ali um pouco, né? E saí de lá. Então, é possível. A questão do burnout, quando eu passei, Grazi, eu não identifiquei de cara. Eu passei com alguns profissionais que, inclusive, já tinham identificado coisas, só que ninguém me falava que você estava num esgotamento. Num profissional de saúde, que eu passei que o meu cortisol já estava lá embaixo, então eu já tinha passado da fase, né, de pico, né, de estresse, eu estava em exaustão. Ela só falou, você precisa dormir mais. E aí eu fiquei com aquela cara, sabe, o palhacinho? Eu amamentava o Dante ainda naquela época. E eu falei, gente, como que eu vou dormir mais? Tô tentando, né? Tô fazendo faculdade, tô trabalhando, amamentando meu filho. Amiga, como assim? E aí isso é uma outra crítica que eu tenho pro setor, tanto de saúde, beleza. Gente, olha bem para paciente que você tá atendendo. Pelo amor de Deus, não me dá uma orientação profissional que ela vai se sentir ainda mais sobrecarregada. Escuta a história da pessoa. Pergunta muito da rotina dela. A rotina dirás quem tu és. O que ela tá fazendo, até a falta de rotina já é uma rotina. Tu tá te entregando, né, pra vida. Então, assim, olha com esse olhar, gente, com muita misericórdia pra pessoa que tá ali, né? Então, eu já vinha, né, com essas questões e eu não sabia o que era. E, assim, quem teria burnout empreendendo, Graça? Esse eu falei assim, Primeiro de tudo, né? O que é burnout, né? A gente fica assim, eu acho que a gente só aprende o que é tendo ou sabendo de alguém muito próximo que teve, porque é uma loucura insana. A Gi estava aqui agora pela nossa live e não tem como a gente não tocar desse assunto sobre transição, sobre se reconhecer, sobre tudo. Se a gente não cita ela aqui, tu também participou do mesmo retiro, né? Nós podíamos ter combinado para fazermos juntas, né? Mas foram retiros separados. E eu acho que a Gi, ela tem muito disso, né? De por pior que seja, de você olhar para dentro, né? E enfrentar aquelas gavetinhas que estão todas fechadas, porque isso faz com que a gente se reconheça, com que a gente saiba o nosso verdadeiro potencial, os nossos verdadeiros pontos fortes. Porque, que nem tu disse, às vezes a gente vem trilhando um caminho e de esgotamento, muito porque, Fran, não sei se tu concorda com isso, mas porque a gente fica tão no agradar o que está externo, então eu preciso dessa aprovação, eu preciso agradar, eu preciso fazer dar certo, eu preciso provar que dá certo.
em um momento a gente internamente não tá dando certo, porque Sim. é tanta coisa externa que a gente tem que lidar, que a gente acaba negligenciando as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa energia, a nossa saúde, um zilhão de coisas. E aí, claro, vem os problemas, né, psicológicos, energéticos, emocionais. Sim. Então, a partir do momento que, primeiro, né, a gente aprende a olhar para dentro e pensar assim, não, isso aqui, eu vou até aqui, daqui eu não vou ultrapassar. A gente cria e a gente aprende a desenvolver uma coisa que eu considero muito importante, que é o autorrespeito. A gente se respeita. E a partir desse respeito, eu acho que vem muito crescimento, inclusive profissional. Porque daí a gente Uhum. vai parar para analisar essa situação de diferentes prismas, né? A gente olha e pensa assim, não, isso aqui não tá bom. Eu não vou seguir aqui. Se eu seguir aqui, tudo isso aqui já aconteceu, vai acontecer de novo. Então, como que eu posso usar tudo isso aqui que eu aprendi para fazer outras coisas diferentes, mas que ainda assim tenham a ver com esse início aqui? E aí eu acho que é isso que vem essa transição, né, de carreira, esse empoderamento. E eu te noto muito mais leve. E isso é nítido, sabe? Claro, problema todas nós temos e a gente vai seguir tendo os nossos desafios, mas eu acho com que a maneira que tu começou a abordar isso foi por isso que me chamou a atenção. Eu falei assim, não, eu preciso trazer essa mulher aqui, pô, porque ela tem muito o que falar com essas meninas, né? Já passou uma mulher que já passou por várias coisas aí. E muitas vezes a gente fica se comparando com algo inalcançável, É, muitas vezes, né? exato. A minha fase de burnout, ela veio justamente disso, né? Eu tenho um nível eu tinha, né? Vamos colocar no passado, um nível de cobrança muito alto, que era injusto comigo, né? Então aí eu olhava para um, olhava para o outro, falava assim, nossa, mas a pessoa tá vivendo isso. E a Gi, ela foi uma peça fundamental, né? Assim, da minha transição de história, de Para carreira, quem né? estiver escutando ou ouvindo, né? Porque depois não aparecem os comentários, mas é Gisele Fedrizi com dois Z's no final. Então, Gisele com S-I, Gisele Fedrizi com dois Z's de zebra e I no final, para depois vocês procurarem se alguém estiver escutando ou ouvindo depois pelo YouTube, Spotify. Desculpa, Fran, te interromper. Não, ali super a indicação. É antes e depois. Inclusive, conheci a Gi por tua causa, né? Obrigada. Mais uma bênção que tu me trouxe. Uhum. Porque vem disso mesmo, de tu te olhar com vontade, né? E inclusive as coisas que tu não gosta. Então eu não me permitia me sentir cansada. Eu rotulava como preguiça, botava o trator para funcionar. Não, mas eu preciso fazer mais. E aí também acaba desenvolvendo hábitos. Como você não se permite sentir, você acaba desenvolvendo hábitos de escapismo. Então, por exemplo, a questão de assistir séries, né? Para muitas pessoas é um problema, fica descontrolado, né? Nessa época era uma coisa que eu tinha, às vezes eu ficava com a cabeça tão cheia, falando, não vou assistir série para poder me espairecer um pouco e não conseguia às vezes trabalhar, né? Então, enfim, você ficava com a cabeça tão cheia de coisa, porque você não queria parar, e na verdade tudo que você precisava era dar uma parada, Uhum. respirar, se permitir se conectar, né? Para depois você construir. Então, com certeza foi um grande aprendizado do meu burnout. E Uhum. às vezes o maior custo que você tem é você se dar para si mesmo, né? Uhum. Nessa época, Nossa, essa frase aí, meu Deus, é exatamente isso. É então, exatamente. e assim, nessa fase, uma coisa que eu fiz também foi limpar as minhas referências. Então, quem Uhum. eu seguia no Instagram? Será que realmente faz sentido? E aí eu comecei a olhar muito para Deus e percebi, gente, e aí é uma coisa minha, tá? Cada um vai ter sua espiritualidade. Eu, inclusive, não tenho religião, mas eu falo de Deus porque para mim faz sentido, né? Eu comecei a colocar Deus na frente de tudo. E eu comecei a olhar assim, falei, gente que não fala nada sobre energia, espiritualidade, sobre Deus. Como que essa pessoa toma as decisões dela? Será que eu quero tomar decisões de acordo com como essa pessoa faz? Acho que não. Uhum. Então eu vou parar de seguir. Dei um limpa.
Total. Uhum. Muita gente também nessa fase. E para falar a verdade, é uma fase que eu não pegava muito Instagram para olhar. Eu fiquei muito no off. E foi ótimo, porque eu voltei com hábitos que eu tinha quando eu era adolescente, eu era muito eu mesma. Uhum. Eu tinha muito do Capricórnio, gente. Senhor, misericórdia, ainda bem que a gente dá uma trabalhada, né? Eu lia muito, eu estudava muito, então eu voltei para isso. Eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a ler os livros. E aí, gente, ó, spoiler, essas pessoas que você vê assim na internet com uma forma muito única de se expor e de falar, duas coisas que elas têm. Primeiro, elas se conhecem e elas sabem os seus limites. Quando você se conhece como pessoa e você sabe quem você é, pelo menos o que você não quer, você faz o que você se posiciona. E Uhum. posicionamento te coloca naquele lugar único na cabeça do teu cliente, e é por isso que eu retenho mais de 90% dos meus clientes. Porque eu também Uhum. sempre me posicionei, né? Então eu faço coisas desse jeito, você pode não ouvir assim, mas é assim que eu acredito, eu já estudei, e né, é assim assado, pá. Isso é posicionamento, tá, gente? Tão simples quanto isso. Você falar, eu acredito, né? Então, segredos. É, e tem a ver com você se apropriar da sua história com Uhum. carinho, com compaixão, com o mesmo olhar que as pessoas grandes se dão. Porque Uhum. às vezes ela fala, nossa, ela começou a trabalhar com 11 anos. Gente, eu não comecei a trabalhar com 11 anos da consultoria, pelo amor de Deus, né? Uhum. Eu comecei sendo sacolinha. A gente começa pequeno. Todo mundo começa pequeno, né? Só que a forma como tu olha aquilo, como você divulga, é diferente. Porque parece um pequeno ato, mas isso diz muito sobre mim. Uhum. Marcou a minha história. Então, Uhum. eu não vou trazer isso como algo grandioso, porque É, construir quem eu sou aqui. exato. E aqui tem um ponto sobre a sua história que muitas vezes a gente traz. Primeiro que a gente tem vergonha muitas vezes de muitas coisas sobre a nossa trajetória, né? Imagina, vamos pôr tu aí com as sacolinhas, eu de ter falido uma empresa muitas vezes, e a gente fica se escondendo atrás daquilo ali. É, E aquilo ali, em um certo momento da nossa carreira, vai inflamando até certo ponto que se você não olhar para aquilo ali, se você não se orgulhar da onde você veio, se você não se orgulhar daquela história, porque se não fosse aquela história, provavelmente nós não estaríamos aqui agora, a gente não passa de um ponto, né? E a gente vem com aquela história da comparação, né? A gente está sempre olhando o externo, comparando com as outras pessoas, por que deu certo, por que não sei o que, tal, tal. E a gente esquece do ponto mais importante, que é olhar para nossa história, da onde nós viemos, né? Qual foi o calçado que nós calçamos, as pedras que nós cruzamos, não, e a gente fica sempre olhando a pedra do outro. Por que a pedra que o outro tropeça é até mais bonita que a sua própria? Não, não é a sua história, não é. A gente fica, não, mas é que a história do outro é mais impactante. A história do outro né? Nossa. E a sua história, né? Você já parou para olhar para ela com carinho, com amor, com gratidão e dizer assim, cara, olha tudo que eu acho que essa trend que veio do, né? Primeiro você começa, cara, aquilo ali fez as pessoas eu montando aquele negócio como boa, canceriana, dramática e chorona. Eu chorei montando aquilo ali, porque eu falei assim, cara, olha isso aqui, entendeu? A gente não tinha nada, eu tinha um suporte de celular, um celular e um sonho. E olha aí, sabe? Então, faz a gente refletir sobre a nossa história, sobre os percalços aí que nós corremos ao longo da nossa carreira. E sempre tem alguma coisa que está nos moldando naquele momento, né, Fernanda, para transformar e trazer algo ainda maior aí para nossa carreira. é verdade. E a história só parece bonita, né, Gra? Porque a gente já olhou para aquilo com carinho, conseguiu entender o aprendizado, jogou uma purpurina em cima e traz para o mundo. Uhum. Então, assim, enquanto você remói ou você fica porque às vezes o início daquilo foi um sentimento, entre aspas, vergonhoso. Foi uma coisa que me orgulha tanto. Eu queria ganhar dinheiro porque na minha escola, eu estava em escola particular, eu achava que eu era mais pobre das minhas amigas. Então, eu queria ganhar dinheiro. Assim, gente, eu não quero me sentir a menorzinha. Uhum. E de tamanho, não sei se vocês sabem, mas eu tenho 1,54 m. Então,
Aí eu falava, meu Deus, eu tenho que me impor de que forma, né? Então, coisa que eu sempre admirei mulheres poderosas no salto alto, né? Inclusive, acho que muito da minha produção e a forma como eu me visto, assim, é muito por isso, né? Eu gosto de grande. Você perceber, assim, foi um sentimento de vergonha que me motivou. E é por isso que às vezes a gente olha e fala, não vou contar essa história. Uhum. Ai, falar que a gente é pobre. Ai, não, como assim? E na verdade, né, olha só, não te mostra uma pessoa que tem atitude, uma pessoa que já pensa no futuro, né? E uma pessoa, assim, que tem uma visão para dinheiro, né? E era uma coisa que eu depois cresci, né? Fiz administração, mas eu não julgava que eu tinha olhar para dinheiro. Eu vou assim, Uhum. não, mas eu não sei, porque eu tive bastante dificuldade com as minhas finanças pessoais também por bastante tempo, né? Sim, porque a gente tem vários traumas, a gente reconhece as coisas de formas diferentes, enfim. E aí, aquela coisa, né? Aquela trauma que a gente, todo mundo é, gente. É, Cada agora está olhando mais para uma parte, relacionamento, autoestima, finanças, profissional, né? Cada hora é uma caixinha diferente que a gente vai olhar e tá tudo certo, né? Enfim, mas aí agora até me perdi, porque Geminiana fala sobre tudo, gente. ah, sim. Vai, né? O Geminiano vai. Eu sei que eu tenho um em casa, amor. Entendeu? Inclusive, a senhora vive defendendo ele, porque, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, né? Mas para as meninas terem uma linha de raciocínio, Fred, você separou aqui três principais erros, né? Amo. Eu acho que a gente já falou sobre muita coisa, eu acho que já trouxe uma boa base aí para as meninas, né? Sobre o olo, né? O todo aqui. Mas vamos seguir o nosso trilho aí dos três erros que impedem o seu negócio de crescer. E eu achei muito interessante isso que tu trouxe na roda do hamster, porque em muitos momentos da nossa carreira, nós de fato ficamos ali um tempo, né? Naquilo. Aquilo não traz resultado e a gente fica, tá, mas por quê? E a gente continua ali e a gente não olha pro lado, porque a gente tá ali, ó, É, incessantemente batendo na tecla do erro, né? exato. E aí eu queria ver o teu ponto de vista aí sobre esses três principais erros aí do seu negócio também. Legal. Então, Grazi, às vezes até a roda do hamster não é nem porque você está fazendo as mesmas coisas. Tem muita gente comprando muito curso, estudando muito, e traz a estratégia e tal, e se sente ainda parada no mesmo lugar. Então você corre, 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 tá ali sempre fazendo as mesmas, né? E no final dá o mesmo resultado, né? Uhum. Então, dos três principais, eu coloquei assim o que eu vejo da minha trajetória, né? É, principais, o que eu já orientei profissionais, né? Já de perto acontecendo clínicas e tudo mais. Então, o primeiro erro, né, que eu trago, gente, eu tenho uma colinha aqui para não Claro. perder, tá? Só para um posicionamento. É não se colocar no lugar de empresária. Então, é isso. A gente já falou muito sobre a nossa história, falamos até dessa questão da gente se ver pequena. Então, a gente saiu. E a gente começa muito com essa cabeça, não, mas eu vim daqui, eu vou ser humilde. Gente, humildade é uma coisa maravilhosa. Mas assim, se a gente não mirar para onde a gente quer chegar e começar a se portar mais dentro daquele ideal, digamos assim, vai ficar difícil de chegar lá, né? Então, que eu gosto de olhar para outras pessoas, a gente vai falar sobre isso no ponto 2, tá? Eu gosto muito de olhar as biografias, né? Mas a história como um todo da pessoa. Então, da onde ela veio, como que ela começou, para onde que ela foi, para você realmente ter todo o cenário, o contexto, para você não olhar só o resultado final, né? Enfim, quando você olha assim, o que construiu essa pessoa, aí você consegue entender mais essa postura de empresária, né? Então, a empresária, primeiro ela se dissocia em algumas horas de quem ela é como pessoa pelo bem maior da organização. Então, vocês sabem, mas a origem da pessoa jurídica era para desvincular de uma pessoa física, a fim de que aquela missão da organização ela sobrevivesse ao longo do tempo. Então, nós, como seres humanos, a gente tem uma data de validade, né? Chega uma hora e a gente parte desse plano. Só que a empresa ela é formada por um motivo maior, que é o propósito que está no coração de cada uma de vocês, né? O porquê vocês começaram. E esse propósito tem que continuar. Por isso que você constrói uma pessoa jurídica. Então, a fim de que o seu negócio tenha sustentação, sustentabilidade, que ele sobreviva ao longo dos anos, né? Você tem que tomar, às vezes, algumas atitudes que doem um pouquinho.
Porque você vai ter que botar limite, por exemplo, naquele parente que é seu cliente, que acha que tem liberdade para marcar domingo, que ele pode pagar o que ele quiser, né? No começo, às vezes a gente dá um desconto, a gente, eu vou abrir minha agenda então só porque é para você. E quando você vê, você tá se esgotando porque tá trabalhando demais, não tá colocando limite na agenda, não tá colocando limite no seu negócio. E isso atrapalha demais o crescimento. São pequenas decisões, muitas vezes, mas que fazem total diferença no final do mês, gente, no final do ano, né? Uhum. Às vezes aquela pessoa que, é uma cliente que sempre vem fazer limpeza de pele, então vou fazer a consulta de graça para ela. Aí ela se acostumou a fazer consulta de graça. Aí ela tá no teu WhatsApp todo domingo, assim, sobre o sérum do momento. E aí tu para pra analisar o bendito do sérum, e aí são 30 minutos do teu tempo. Gente, quanto custa a hora? Quanto custa a sua hora? Faça esse cálculo, gente. Isso é bem importante, né? De uma coisa que vocês podem fazer. Quanto que eu quero ganhar, digamos, só para sobrar para mim no final do mês? Dividam esse valor por 160, que são 160 horas de um trabalho CLT, 40 horas por semana. Gente, vocês vão ficar chocadas do quanto vocês tinham que cobrar a hora de vocês. É caríssima! E tem que ser caro. Porque para você ser essa esteticista maravilhosa, primeiro você teve que viver toda uma trajetória. Segundo, para você se manter produtiva, você tem que ter algum tipo de trabalho mental, né? Então, você paga terapia, enfim, para mim, o exercício físico também entra nesse ponto, mas você tem que fazer algumas coisas, né? Meditar, horário, não sei, até fazer cursos em específicos para te sustentar em pé. Então, vale. Você tem que fazer atividade física, gente, mais do que comprovado, né? Até para a pele faz bem, então não tem nem o que dizer. E aí, compromete o tempo tudo que tu for fazer para ti é investimento. Então, por que você não vai cobrar do teu cliente, sabe? Uhum. E isso tudo faz parte de um ponto muito importante que é o autodesenvolvimento, né, Fra? E o posicionamento, eu sempre digo isso, né? Às vezes a gente fica tão focados no nosso negócio e muitas coisas começam a vir barreiras, começam a vir várias coisinhas que a gente não entende o porquê. E a partir do momento que a gente para tudo e se auto-desenvolve, né? Procura realmente se auto-desenvolver em outros pontos, o negócio, o CNPJ anda. Porque o nosso CNPJ, ele, por mais que, claro, a gente precise em muitos momentos, né, fazer essa separação CPF-CNPJ, mas a nossa empresa diz muito sobre a nossa mentalidade, né? Sobre o nosso, o quanto a gente se respeita. A gente entra em tudo aquilo que a gente já falou anteriormente aqui na nossa live. Então, quando a gente realmente entende que uma coisa está ligada à outra e tudo depende do nosso autodesenvolvimento, inclusive o nosso posicionamento. E hoje eu falo muito isso para as meninas que antigamente eu jamais estaria aqui nessa live, jamais estaria falando, conversando. Eu era uma pessoa extremamente envergonhada, jamais, nossa, vou falar alguma coisa, não vou. Então, e isso tudo eu me desenvolvi. Hoje as pessoas olham assim, não, ela sempre foi assim. Não, isso foi uma habilidade muito treinada, muito desenvolvida aí para que eu conseguisse trazer, né, o meu interior mesmo, o meu posicionamento, a minha fala, aquilo que eu acredito. Então, isso é tudo um caminhar, né? E quanto antes as pessoas entenderem que uma coisa está ligada à outra e buscarem o autodesenvolvimento, eu acredito que isso seja uma das chaves aqui da nossa live, né? Com certeza. Inclusive, um diferencial que eu tenho, assim, como consultora, é olhar para a pessoa física antes. Porque não adianta tu dar. Tem 1000 estratégias de vendas diferentes, gente, que funcionam, mas não funcionam com todo mundo. Então, por exemplo, a orientação para me recuperar meu nível de cortisol seria dormir, gente, para uma mãe que está estudando, trabalhando, não é possível. Então, o que a gente vai fazer, né? Isso serve também para vocês colocarem no plano de tratamento das pacientes de vocês, né? Olhem bem para esse CPF e vejam que às vezes você não vai estar dando mais informação além do que ela pode lhe dar nesse momento, né? E poucos cuidado, né? E também, se a gente, geralmente quando a gente não tem esse olhar para nós, a gente dificilmente vai conseguir ter esse olhar para os outros, né? Então, é muito importante o autodesenvolvimento. Eu tenho como um pilar de vida. Então, o meu negócio e trago para minha vida. Então, por muitos momentos eu falo, o que eu posso fazer de melhor para ser uma mãe melhor? Eu preciso ser uma pessoa melhor, né? Inclusive,
o Dante, ele foi um grande catalisador, assim, do meu processo de autodesenvolvimento, porque eu falei, nossa, eu quero criar uma forma diferente, eu quero ter uma vida mais leve que a minha, mais fácil que a minha. E para isso, como que eu vou fazer? Eu não posso dar trauma no guri. Então tá bom. Então vamos tentar reduzir os traumas, né? Que algum tipo ele vai ter, né? Com Isso. certeza. Incrível, Fran, mas é muito isso. E o posicionamento ele tá ligado dentro da empresa, me corrija se eu estiver errada, né? Mas em várias, inclusive sobre gestão de equipe, sobre definir processos, sobre saber gerenciar, sobre uma série de coisas, né? Sobre saber distribuir as demandas, uma vez que você não se conhece, não conhece seus limites, vem várias ramificações dentro da empresa que tudo depende do autoconhecimento, do posicionamento, para que então você consiga lidar com essas adversidades que acontecem dentro da empresa, né? E eu acho que um ponto importante falar para as meninas aqui é que muitas ainda são eu presa, né, Fran? Então, são a moça do marketing, do café, do atendimento, a mesma pessoa. Mas o quanto antes você assimilar, né? Você entender que ainda assim você funciona como uma empresa e entender, né, que existe cada coisa para o seu lugar. Antes você vai buscar pessoas, antes você vai crescer, antes você vai se autodesenvolver. A mentalidade precisa mudar primeiro de tudo, né? Exatamente. Se você quer, não quero crescer tanto, né? Vamos colocar assim, quero ser apenas uma clínica, mas para você realmente oferecer o melhor atendimento para o teu cliente, você vai precisar se estruturar assim como empresa, né? Então, em algum momento você vai recepcionista para que ela lide, para que você aumente o nível de atendimento, porque você ficar atendendo o celular sexta-feira, 9 horas da noite, não é saudável, gente, não é sustentável no longo prazo. Defina um limite para você delegar isso, pelo amor de Deus. Isso é uma das primeiras coisas. Eu acho o WhatsApp uma coisa extremamente ansiogênica. Eu como empresário, como profissional, diria que é uma das primeiras coisas que a gente deveria delegar, né? Então, assim, definam esse lugar e realmente mirem nele. Bom, vamos pro erro 2, antes que acabe. Bora! Então, o segundo erro que faz a gente ficar muito na roda do hamster, a gente já comentou sobre esse aqui, então acho que vai ser um pouco mais rápido, é você estar sempre olhando para a grama do vizinho, né? Como diz o ditado, a grama do vizinho é mais verde. Entendendo que muitas vezes nessa internet, primeiro tem gente que realmente não é verdadeira, né? Tem pessoas que elas miram ali num objetivo que talvez seja fazer mais dinheiro ou ter uma vida X, e elas não estão nem um pouco preocupadas com a forma como elas vão chegar lá. Então, tomem muito cuidado, né? Por isso, eu até indico muito, até para as pacientes, né? Olhem os valores que essa pessoa tem como indivíduo, sabe? Porque se ela não tem valores de vida, valores pessoais, assim, olha, dificilmente você vai ter ali um bom conselho ou algo que vai ressoar contigo. Isso partindo do pressuposto que vocês acompanham a Grazi, e a Grazi é uma mulher de verdade. Então, vocês são pessoas que valorizam a essência de vocês também, né? Então, cuidado, né, com isso. Em um segundo lugar, as pessoas de verdade também, elas estão aqui na internet, né? A gente usa a internet para a gente divulgar o nosso melhor também, para a gente inspirar. Eu acredito que a Grazi deve receber bastante dessas mensagens. Eu recebo também mensagens falando: nossa, eu não ia treinar, mas só de ver você na academia eu vou, né? Poxa, muito legal para nós, assim, né? Falando, ó, tá tendo importância a nossa voz, né? Então a gente traz o nosso melhor, né? A gente tenta sempre trazer o melhor para poder inspirar vocês. Então, vocês não vão ver tudo que tá acontecendo, tudo que tá rolando. Tem coisas que a gente não nem pode abrir, Nem pode. né? Porque é muito pessoal, é muito íntimo, né? Enfim, tem coisas que o mercado tá olhando muito. Então, nem sempre a gente pode trazer em todas as palavras. Tem coisas que são mais para as alunas também, porque existe isso, né, gente? Estava falando sobre a nossa hora, né? Então, quem paga para nós ganha o direito de saber um pouco tá dentro da nossa vida, né? Então, cuidado com a comparação. Olhem mais para a história de vocês, busquem mais a essência de vocês, que vocês vão entender até como olhar o outro com um olhar diferente. Uma coisa que eu fiz muito durante a minha carreira, principalmente quando eu vim para o empreendedorismo, eu olhei até Grazi, assim, as pessoas. E eu falava assim, gente, lógico, não era consciente, mas eu ia muito distante dessas pessoas. É quase como se elas fossem uma raça diferente, superior.
e tinha uma super habilidade, Wonder Woman, não sei, ah, meu Deus. Assim, eu olhava, eu aspirava, mas eu não acreditava muito que eu conseguiria chegar lá. E muito porque eu me colocava nesses degraus muito abaixo, colocava as pessoas muito acima também. Uhum. Então, cuidado com esse endeusamento das pessoas. Uhum. Às vezes, a pessoa não aparece tanto, e aí só aparece no ensaio profissional maravilhoso, não sei o que, você nem sabe o que está por trás. Quando eu comecei a observar, a ter acesso a bastidores de pessoas, inclusive desse digital, que aqui no digital, galera, todo mundo é milionário, né? Todo mundo tem Ferrari, Mercedes, 3 casas, já deu casa pra mãe. Eu fiquei. E assim, todo mundo mais novo que eu, né, Graça? Aí eu fiquei, Uhum. tô atrasada. Isso me fez. Olha, isso era um pensamento que eu tinha muito quando eu burnoutei. Eu tô atrasada. Eu me sentia muito Eu atrasada. falo muito isso, né? Sobre, primeiro, né? Nós somos o nosso próprio produto. Então, se você precisa ser aquilo que você vende, né? Você precisa usar aquilo que você vende e por aí a gente vai. E aqui no Instagram, muitas pessoas não conseguem entender que muitas vezes é 1%. E esse 1%, ele é 100% moldado àquilo que a gente quer que vocês vejam, aquilo que a gente quer que vocês sigam e etc, né? Sim. Só que tem um ponto importante que tu citou, que é sobre os valores, né? Então, tem pessoas que têm valores inegociáveis. Eu tenho valores negociáveis. Então, eu trabalho com marketing e eu tenho valores inegociáveis. Em muitos momentos, essas duas coisas, elas entram em conflito. Porque tem comportamentos do marketing digital que muitas vezes, né, te obrigam a fazer algumas coisas. E aí vem o nosso posicionamento. E Exato. aí vem o teu posicionamento com a tua equipe, com os teus sócios, dizer, não, olha só, isso aqui, o mercado funciona assim, eu sei, bato no peito, mas isso aqui eu não vou abrir mão. Então vem essa coisa, né, do tipo, olha, até aqui eu vou, entendeu? Porque tá, faz parte do jogo e etc. Agora, meu amor, tem coisas que são inegociáveis. Só que se a pessoa ela não tem esses valores, né, embasados e etc, ela vai e joga o jogo que tem que jogar. E aí a gente vem essa questão da vida perfeita, a qual não existe, né? A irresponsabilidade, muitas vezes, com a consciência do outro, a irresponsabilidade com aquilo que você está vendendo. Enfim, a gente abre um leque de coisas. Então, muitas vezes, quando eu estou passando por uma turbulência, a gente não pode falar tudo o que acontece por trás, mas muitas vezes eu trago a realidade aqui para as pessoas, né? Porque elas precisam entender que não é porque você tem mais ou menos seguidores, porque isso não quer dizer absolutamente nada. Somos todos seres humanos, todos nós passamos por esses altos e baixos, né? Esses conflitos internos, mas o nosso posicionamento ele está muito, 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 muito ligado aos nossos valores, né? Ó, teve uma esteticista que colocou aqui que a Grazi é minha deusa inspiração. A Lê, maravilhosa! A gente cria também ambientes de crescimento dentro do digital. Quando a gente aprende a seguir as pessoas que realmente trazem o melhor de nós, a gente acaba até saindo, porque muitas vezes a gente pensa diferente da nossa família, somos as primeiras empreendedoras da família, ou buscamos uma vida mais saudável e na nossa família a gente não tem. Então é muito legal da gente ter inspiração. Mas olhem muito, gente, para como a Grazi vive a rotina dela. E como que eu posso adaptar a minha rotina? Será que faz sentido a minha rotina? Olhem para como ela toma decisões. Isso é fundamental na trajetória de um ser humano, mas principalmente de uma empresária. Porque você vai ser construída a partir das suas decisões. Como que você vai tomar decisões? De acordo com os teus valores inegociáveis, de acordo com o ambiente que você está, porque o ambiente em que você está inserida, ele vai definir o tamanho da sua ambição, o tamanho do seu sonho. Se você limitar e andar com pessoas limitadas no teu ambiente, o seu sonho ele vai ser muito pequeno, a tua força para conquistar vai ser menor ainda, né? Então, eu acredito assim, a gente pode ter inspirações, elas não vão ser muitas, porque não existem tantas pessoas com tão boas intenções e que sejam tão parecidas conosco, né? Porque a gente precisa ter uma conexão, né, também. Então, se a gente tá se conectando com muita gente também, peraí, tem algo errado. Peraí. Grau do autoconhecimento, né? Mas e olhar assim com olhos reais, né? De vida real, de prática. Porque a sua vida ela é transformada no dia, a sua decisão de acordar mais cedo,
na sua decisão de não pegar soneca, de você ler 2 páginas de livro por dia, 2 páginas de livro por dia, para você sair de 0 livros para 3 no ano, né? Você, todos os dias, eu vou para academia. Eu transformei meu corpo, gente. Então, eu vou fazer até um post sobre isso depois. Maravilhosa, inclusive! Olha! Eu transformei meu corpo, eu já cheguei a pesar 77 quilos no alto dos meus 1,54 de altura, né, gente? Então, eu tava numa obesidade grau 1. Perdi esse peso e depois eu comecei a esculpir o meu corpo. Isso só aconteceu porque eu me vi em frente da decisão de ir para academia. Muitas vezes eu estava cansada, muitas vezes eu só tinha 40 minutos. E eu falava assim, mas eu vou fazer meia hora de treino. Vai, eu quero ser a pessoa que vai para academia. Eu quero ser a pessoa que cumpre com a palavra, né? Então eu tinha me prometido que eu ia treinar para ser mais forte, para me manter bem. Então eu vou treinar. Então é muito sobre o dia a dia. Parece que não, né? Mas assim, você constrói no cotidiano. Então olhem para o dia a dia. Tem que ter esse olhar mais prático. 1% todos os dias, né? Nem sempre a gente vai conseguir dar 10, nem sempre a gente vai conseguir dar 50, nem sempre a gente vai conseguir dar 100, mas aquele 1% que você assim, vai e faz. O que tem que ser feito. Você planejou o seu dia, coube, né? Você tem o tempo, vai lá e faz o que precisar. Às vezes a gente coloca, né, muita coisa num dia só e alguma coisa vai ficar para trás. Mas se você colocou ali, você tem o tempo, você vai e você faz, né? É 1% que tem que ser feito. Exato. É isso. Aí partindo para o último, que nosso tempo já está esgotando aqui, né? Um último erro que prende você na roda do hamster é estar sempre procurando a próxima grande coisa. Então, uma hora a salvação vai ser o microagulhamento XPTO, o método da não sei o que para estria, o método do fulano de tal para melasma. Porque, gente, a pessoa sai com a cara renovada, então é isso que vai me trazer sucesso. Não, é bem assim, né? Com isso, o que eu mais vejo profissionais cheias de certificado, pulando de galho em galho, é uma divulgação, às vezes também sempre para a próxima profissional, né? Fazendo mais divulgação do profissional que criou a técnica do que a própria divulgação, né? Não indo para a sua essência. Então, não só a essência tua como pessoa, do que você acredita, o seu posicionamento único, mas também a essência do nosso negócio. É o que, gente? É pele. Como que a pele funciona? Quais são as camadas? O que acontece em cada camada? Qual que é o tempo de renovação? Tem profissional que não vai saber te falar isso. Isso eu explico para as minhas clientes. Para elas entenderem que não pode esfolar a cara com esfoliante todo dia. Porque se souber explicar para ela de renovação, ela vai achar que aquela pele lisinha é maravilhosa e ela vai querer isso para sempre, né? Então, cuidem bastante e assim, você quer promessa de que você vai enriquecer fácil em 30 dias, mãe Oxum, você vai ter, né? Muita coisa aí diz que vai te deixar milionária. Enfim, né? Não é bem assim, gente. Cuidado com as promessas, né? E aí, às vezes, a pessoa sai da parte da estética, vai para uma parte do marketing, aí entra numa loucura maior ainda, né? Porque o marketing, ele tem muito essa questão da ganância. E é essa palavra que eles usam, tá bom, gente? É o gatilho da ganância. Trazendo testes para vocês, né? Para vocês entenderem como isso realmente é assim que o mercado funciona e como que ele se comporta, principalmente, né? Muitas vezes, Fran, a gente grava o mesmo criativo, tá? No mesmo lugar, com a mesma roupa, o mesmo cenário, o mesmo tudo. A gente troca 2 palavras. Uma delas, né? Resultado clínico, financeiro, tal. No outro vídeo é a mesma copy, só que a gente fala sobre a questão financeira. Resultado financeiro, você vai ganhar 10 mil reais e tal. Adivinha qual desses 2 criativos é o que mais performa? É sempre o do dinheiro.
E aí, isso foi uma das coisas muito discutida com a minha equipe no início, que eu falava assim, cara, mas não é possível que a pessoa queira dinheiro antes do resultado, porque isso não entra na minha cabeça. Primeiro ela precisa do resultado clínico para depois ganhar dinheiro, pô. E aí, isso é uma coisa que e o pessoal, não, Grazi, mas a gente tá aqui ó, com os números, nós estamos vendo os mesmos criativos, a mesma roupa, mesmo tudo igual. A gente trocou duas palavras, né? E olha a performance disso. Então aqui a gente vê que é o comportamento que as pessoas elas já vêm erradas, né? Elas já vêm querendo entrar no ônibus e sentar lá na frente, sendo que, amor, calma aí. O seu resultado financeiro, ele depende de uma série de coisas, inclusive do seu resultado clínico. Se você não tiver, você não vai ter. Então, a gente começa a perceber que isso é o comportamento da mente humana, né? As pessoas, muitas vezes, elas são pegas por essa ganância, né? E aí entra o marketing, né? Que você vai ficar milionário e tal. Mas só um pouquinho, o que existe por trás disso, né? E aí que vem a questão que nós estávamos falando sobre algumas coisas inegociáveis que eu tenho, né? Eu falei assim, cara, a gente pode ter um, dois criativos nessa pegada, mas não é a minha pegada. Eu não vou estar aqui vendendo alguma coisa para ela de um mundo ilusório. Ela precisa sentar o bumbum ali, estudar, trabalhar para que então ela tenha resultados financeiros, né? E tem muitos cursos que vendem muito, Fran, mas muito, porque focam 100% na ganância. Né? Só que daí eu penso assim também, será que é esse tipo de público que eu quero dentro do meu curso? Que depois vai ver que não é por aí vai pensar assim, não, mas você me prometeu que eu ia ficar milionária, e aí, cadê o meu milhão? Né? Então a gente entra em várias ramificações aqui, bem perigosas, digamos assim, quando a gente fala sobre comportamento, sobre ganância, por aí a gente vai, né? Eu acho assim, Grazi, tudo que tu falou assim é 100%, mas como empresárias, a gente precisa se sair do rebanho, digamos assim. Eu entendo que às vezes quando a gente está passando por situações difíceis, né? O meu burnout, para vocês terem uma ideia, foi num momento em que eu tinha me separado de um relacionamento longo do pai do meu filho. Eu estava ainda brigando na justiça para saber como que ia ficar, então eu nunca sabia o quanto que ia entrar de dinheiro no mês. Né? E ao mesmo tempo, eu estava me recompondo como mulher, como profissional, eu estava estudando e eu tinha que criar o meu filho. Então, eu tinha tempo limitado para atendimento, enfim. Era uma situação bem desafiadora mesmo, né? Às vezes, quando a gente está nesse lugar e alguém fala, você, em 2 semanas, vai ganhar 10 mil reais, gente, assim, brilha muito os olhos. É normal. Só que, e esse pensamento vai vir automático na nossa cabeça, porque é comportamento. Tá. Mas, gente, cliquem e respirem. Olha a página. O que a pessoa está vendendo? O que você realmente vai aprender? Porque, por exemplo, no Fórmula ali, quando você estuda o que a Grazi ensina... Gente, eu sou Fórmula desde o início, tá? Então, que ela ensina, inclusive, empreendedorismo. Que, aliás, era uma coisa que eu não via ninguém falando para o nosso mercado, né, Grazi? Acho que vocês foram os pioneiros a trazer isso, assim, de uma forma mais ampla, né? E focada. E o nosso mercado, ele é muito específico também. Não é todo mundo que sabe orientar profissionais, né, de estética. Então, você ensina da onde vem o passo a passo. O que eu mais vejo, gente... E olha que eu tenho bastante certificado também aí do nosso meio, viu? Tem bastante método daí que se eu quisesse divulgar, nossa, não tinha bio no Instagram que dava conta. Mas a pessoa, ela foi na fonte do conhecimento. Às vezes nem foi a própria pessoa, mas enfim, a gente não vai fazer fofoca. Ela vai na fonte do conhecimento, ela dá uma deglutida, empacota. Às vezes não é o que faz 100% na clínica dela. Por quê? Porque ela detém o conhecimento base. Então, ela consegue personalizar. Você que vai pegar o pacote pronto, você vai ser só copiadora, copicola, né? Pode funcionar para algumas coisas, mas para os desafiadores, os cocos que você tem que abrir no dia a dia, não vai funcionar. Aquela acne que nunca vai embora, aquela cliente que está desesperada que quer tomar Rocutan, você não vai resolver com metodologia pronta, né? Então, muito cuidado com isso. Cuidado com quem está prometendo e daí volta para os valores, né? Quais são os valores dessa pessoa, o que essa pessoa está buscando, e entenda que não existe a próxima grande coisa. É o que você faz todos os dias que vai definir o seu sucesso. E você vai ter sucesso. Quando você tiver assim, no dia a dia, meu Deus, não tá dando tanto... Continua.
Continua. É o pouquinho, é o tijolinho em cima do outro mesmo que vai construir a casa. Uma hora você vai... Ai, gente, olha, não é que deu certo? Uma hora você acorda, parece que desperta, mas são pequenas ações no dia a dia. Todas vocês são capazes. Isso. Todas, Teve todas. uma colega que colocou aqui, isso é muito verdade. Já fiz um curso de R$ 5.000, no qual a professora somente humilhou as pessoas. Eu conversei com o Silvio sobre quase isso essa semana passada. Eu falei assim, nossa, como tem cursos que as pessoas fazem a gente se sentir um nada, né? A gente olha aquilo e fala assim, nossa, eu sou tão burra assim, eu sou tão ignorante assim, será que eu sou tão incapaz assim? A pessoa, ela se coloca tanto nessa posição para que ela, né, tenha essa autoridade, para que ela se pareça inteligente, Aham. etc., que ela acaba diminuindo todos os outros, né? E aí eu fico questionando muito sobre isso. E aí a gente entra mais uma vez em gatilhos, em métodos de persuasão, em coisas do marketing, né? Que Arquétipo. sim, são coisas comprovadamente que funcionam, muitas estratégias, muitos gatilhos, muitas coisas, mas isso tem a ver, né, com os seus valores, os seus princípios, a sua verdade, até onde você vai por ganância, até onde você vai por dinheiro, sabe? Então a gente entra num meio aqui que, meu Deus, a gente começa a falar de marketing, a gente começa a falar de coisa, vem. E aí, por isso que, Fran, eu gosto de trazer pessoas reais, assim como tu, né? Gosto de trazer colegas da área que passaram, né, por alguma coisa, estão passando, enfim. Nós criamos um módulo dentro do curso Fórmula Home Care, Fórmula One, onde a gente traz terapeutas, né, psicólogos, tudo para que a gente consiga cuidar do bem mais precioso das nossas profissionais, que é a nossa mente, que é a nossa saúde mental. Tu aborda muito sobre isso durante todo o nosso café aqui, nós falamos muito sobre isso. E eu acho que é um dos bens mais preciosos que o ser humano tem, é a sua saúde mental. Sem isso, nós não vamos conseguir nem acordar, nem levantar da cama, nem fazer absolutamente nada. Então, eu acho que quando a gente fala sobre empreendedorismo, quando a gente fala sobre negócios e tal, o primeiro de tudo, né, é termos isso muito bem alinhado. Parabéns por todo o conteúdo, por toda a tua trajetória. Eu sou uma fã tua, não só por tudo que tu já nos falou um dia, por tudo que tu. Mas eu sou uma fã real da tua história, da tua transformação, da tua garra como mãe, como profissional, como tudo. Desejo todo sucesso do mundo para ti. Eu quero muito ter uma aula tua, um conteúdo teu dentro do curso Fórmula Home Care, lá no nosso módulo sobre negócios, porque eu acho que isso tem tudo a ver. Eu acho que é um baita conteúdo para as nossas alunas, tudo isso que tu trouxe aqui. Então fica o convite. Eu sempre faço o convite em público para o convidado ficar tipo assim, ah, não tem como recusar, não posso recusar agora, entendeu? Honra, Grazi, com toda certeza. Muito obrigada pelo carinho, Fran. É um prazer enorme. Não sei se tu quer deixar uma mensagem final aqui para as colegas e para o público que nos assistiu aqui. Tá bom, Grazi. Olha, bom, primeiramente, quero agradecer novamente também, né, por essa honra. Não é todo mundo que tem a humildade, né, também, assim, de trazer outras pessoas para brilharem no seu palco, né? Então, isso eu acho que é uma dos seus grandes valores, junto com essa verdade, tudo que você traz para as gurias. Então, assim, admiro demais a tua história. Eu chorei outro dia lembrando de como a gente se conheceu, tá? E lembrando de tudo que tu passou, pandemia. Falei, gente, mulher, ela é muito incrível, né? É muito admirável. E para vocês que estão nos assistindo, né? Eu acho que é reforçar a importância de olhar para a história de vocês, se apoderar do que vocês, quem vocês são, de verdade, e viver isso no dia a dia de vocês. Acreditem, acreditem no que vocês já estudaram, no que vocês já viveram, no que faz sentido. Continuem fazendo no seu dia a dia, que vai chegar. Uma hora vai dar certo e vocês vão olhar para trás com muita gratidão por terem se comprometido com vocês mesmos, por não terem se vendido barato aí para qualquer curso do mercado, né? Construído algo que reflete a essência de vocês. Isso não tem preço, porque eu acredito que você fazer aplicando fórmula pronta e sendo um personagem deve ser muito vazio no final. Mas agora você ter, às vezes, um reconhecimento que nem vem com tanto dinheiro assim, mas que vem com um pedido de obrigada de coração por você ser quem você é. Isso te preenche de uma forma que, olha, eu tô até arrepiada. Vocês tenham essa sensação, sabe? De que, nossa, eu tô fazendo algo com o meu coração e as pessoas estão se beneficiando disso.
Então, sigam o caminho de vocês com coragem e vocês vão chegar lá. Capacidade tem, sim. E é isso, meninas. Obrigada muito pela presença de vocês, interação aí nos comentários também. Isso ajuda muito a gente a continuar fazendo esses projetos, né, Grazi? Nossa, maravilhosa! Eu acho que a gente poderia ficar aqui a manhã inteira, seria um prazer enorme. Eu me emocionei em vários momentos aqui, meu olhinho assim brilhando, porque vem muita coisa na cabeça da gente. Sou muito grata por todo o teu carinho de verdade. Fica o convite, quero muito, muito ter a tua aula no Fórmula Business. Eu acho que as meninas merecem esse conteúdo. Tá. Que o teu trabalho chegue aos quatro cantos aí do nosso mundão, que as pessoas possam se beneficiar de toda a tua trajetória, tua história e teu conteúdo. Gratidão infinita, Tá. Fran! Gratidão pra ti. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo, gente. Uma ótima semana para vocês. O episódio ele vai subir em breve no Spotify e pelo YouTube também. Beijo.